Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras pelo canal do YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Hoje nós vamos falar sobre o tema perante a enfermidade. Para nos ajudar a tratar deste assunto, vamos convidar o nosso colega Jefferson Quadros, colaborador do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja muito bem-vindo, Jefferson. É um privilégio estar na sua companhia. Olá, o privilégio também de nossa parte poder estar aqui com todos vocês e desde já rogamos que possamos ter momentos de muito aprendizado aqui nessa nossa conversa. Com certeza teremos, porque hoje vivemos numa sociedade um tanto quanto adoecida. Mas vem a doutrina espírita nos esclarecer e nos consolar, e isso é bênção. E André Luiz já nos diz, no capítulo 15 do Pensamento e Vida, que ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Então, veja que a doutrina espírita é um farol, Jefferson, que vem esclarecer. E André Luiz, na obra, então, que ele diz, que o Espírito fala, no capítulo 35 do livro Conduta Espírita, que devemos sustentar inalteráveis a fé e a confiança sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe assediem o lar. Cada prova tem uma razão de ser. Jefferson, com essas afirmativas, podemos dizer que as enfermidades fazem parte de um projeto divino para as nossas vidas? Sim, Rose. E como fazem? Até para os nossos amigos e amigas entenderem, as enfermidades, às vezes, são parte do projeto divino da vida de cada um de nós. E no que tange a isso, é importante que nós entendamos também que não existe acaso na vida, né? Tudo é planejado visando alcançar bons resultados para a individualidade de cada um de nós. E as enfermidades são um desses mecanismos que nós podemos chamar de mecanismo pedagógico para que os objetivos possam ser alcançados. Mas aqui, antes de qualquer coisa, nós precisamos fazer um comentário que é bem importante. Primeiro, esse projeto divino que existe e que é uma realidade, ele não é uma coisa rígida, né, imutável. Muito em função de a gente ter um livre-arbítrio, né? Nós temos o poder, né, e a opção de fazer escolhas. Porém, as nossas escolhas nem sempre vão gerar as consequências que se espera, né, e que possam corroborar para que se alcance aquele programa reencarnatório, né, aquele projeto divino para as nossas vidas. Então, em função do uso do livre-arbítrio, em função dessas escolhas que nós fazemos, nós podemos criar abusos, ou nós podemos frustrar expectativas, nós podemos fazer escolhas que tragam consequências negativas ou positivas para a nossa vida, e muitas dessas escolhas que a gente faz, elas acabam trazendo consequências que nos afastam daqueles propósitos, daqueles projetos divinos para a nossa vida, e aí é preciso que aconteça algo que venha nos ajudar a retomar o nosso caminho, a retomar esse projeto divino para as nossas vidas. Então, em função dessas escolhas que a gente faz, né, que podem ser consequência de um esforço que a gente pratica, que traga benefícios a todos, como a nós próprios também, ou pode ser um esforço que venha trazer consequências negativas através de vícios, de más tendências, de abusos de todas as formas. E nesse caso, nós podemos estar criando na nossa vida situações que não estavam programadas, né? Por exemplo, assim, uma doença. Então, vamos programar assim, a gente estava pedindo para reencarnar lá no plano espiritual, né? E nós rogamos a Deus a oportunidade de estar aqui reencarnados, né?
e a nossa programação reencarnatória era bem tranquila, não tinha doença nenhuma programada. Mas aí reencarnamos, né? Conhece um amigo, conhece outro, daqui a pouco alguém nos apresenta, vamos pegar, por exemplo, o cigarro. E a gente começa a fumar o tal do cigarro. E não precisa falar para ninguém os malefícios que o cigarro causa, todo mundo já conhece, né? E com o passar do tempo, o uso e o abuso da nicotina vão causando efeitos negativos e a gente pode desenvolver, por exemplo, um câncer de pulmão. Não estava programado, mas é uma consequência das minhas escolhas de agora. É uma doença que eu escolhi? Não, mas é uma consequência das minhas escolhas. É ruim? É, mas vai ter uma consequência positiva, porque pode me ajudar a entender o malefício que eu causo para mim próprio quando eu abuso de algo que não é nada bom, como a gente já sabe de muito tempo, né? Outra consequência positiva que pode trazer é a gente aprender a controlar os nossos ímpetos, os nossos instintos, né? Porque normalmente quando a gente adentra nesse campo do vício, nós agimos muito instintivamente. Queremos a satisfação instantânea e esquecemos que a vida não é agora. A vida também tem o futuro. E eu preciso me precaver para com o futuro. E saúde eu tenho sempre, né? Se eu tenho saúde agora e não vou ter amanhã, tem uma diferença de um e outro, né? Então, para quem quer saúde, a gente não basta, quando está doente, né, pedir a Deus, meu Deus, faz um milagre na minha vida aqui, me cura da doença. Eu preciso ajudar para que a cura aconteça, né? Então, é algo que é importante que a gente reflita, porque se a gente comete esses abusos, né, do uso do nosso livre-arbítrio, a gente pode estar criando problemas que não faziam parte dessa programação, mas que são necessárias porque são um processo educativo que a vida tem a nos oferecer. Ainda nós precisamos da dor para nos despertar para essas verdades, né, Jefferson? Mas um dia nós vamos conseguir, através de boas escolhas e despertar da consciência, sermos melhores. O bom é isso, né? Que todos nós um dia vamos chegar lá. Com certeza. Jefferson, o espírito André Luiz, ele afirma de forma enfática a influência do pensamento na nossa saúde quando nos diz que a força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. O pensamento pode realmente auxiliar na retomada e manutenção da saúde ou na instalação ou cura das doenças? O pensamento, gente, é a energia criadora. E esse pensamento, ele pode atuar em nosso auxílio ou também pode nos prejudicar, dependendo do teor dos pensamentos que a gente alimenta. Então, vamos pegar um exemplo. Existem pessoas, e a gente conhece exemplos, assim, tenho certeza que todo mundo conhece alguém que pensa dessa forma. Existem pessoas que se comprazem buscando doença. Então, hoje eu tô com dor de barriga, vou no médico, né? Aí vai no médico lá, toma um remedinho, né? No outro dia tá com dor na perna, no outro dia tá com dor de ouvido, no outro dia tá com mal-estar, né? Então, são pessoas que sempre dizem estar passando mal, relatam um monte de sintomas de doença, vão buscar o auxílio médico repetidamente, né? Mas não se encontra doença nenhuma. Então, esse é um exemplo de pessoa que, se não mudar o seu modo de pensar, com o tempo, ela vai criar uma doença, uma enfermidade em si própria, né? De tanto que ela deseja isso, de tanto que ela busca, acaba acontecendo. Vamos, para entender também, vamos usar um exemplo positivo, um exemplo diferente, né? De uma pessoa que deseja verdadeiramente a cura. Então, o pensamento positivo aliado à fé vão fazer a diferença. Existem muitos estudos científicos que avaliam justamente o poder da fé, né, da confiança, da religiosidade e do pensamento positivo no processo de cura de centenas de pacientes. Então, os cientistas acabam analisando, né, num grupo de pessoas e entendendo a ligação dessas pessoas com religiosidade, a vontade dessas pessoas de estar verdadeiramente curadas, a postura das pessoas frente às dificuldades que as enfermidades impõem, e acabaram chegando num consenso que a fé, a confiança, a religiosidade em si, e quando a gente fala religiosidade, está ligado a alguma crença, né, religiosa, independente da crença que for, né, mas algo que nos faz bem é justamente a religiosidade, né, estar ligado a alguma religião que venha colaborar
né, para o nosso bem-estar emocional também. E esses cientistas notaram que num grupo de pessoas, né, avaliando esses vários quesitos, aquelas que tinham essa ligação da religiosidade, que tinham realmente a fé, né, no processo da melhora, se curavam com maior facilidade, né? Então, sim, o pensamento, né, porque a fé acaba estando muito aliada ao pensamento, né? A gente pensa na nossa própria cura, nós alimentamos a ideia de que nós vamos melhorar. E isso fomentado pela confiança, pela fé, pela religiosidade, e acaba tendo esse poder positivo na nossa vida e acaba tendo consequências em relação à nossa saúde. Então, pode ser para o lado bom, como pode ser para o lado ruim, dependendo do teor de pensamento que a gente alimenta, né? Então, o que se recomenda nesse caso? Primeiro, que cada um de nós analise como a gente pensa, né? A forma como nós pensamos em relação à nossa saúde, em relação ao nosso bem-estar. Será que eu não estou sendo negativo demais? Será que eu estou alimentando pensamentos positivos, que eu quero realmente buscar cura? E entendendo o teor desses nossos pensamentos, a gente pode entender o que precisa ser mudado, né? Então, alimentar bons pensamentos, né? Procurar acalmar o coração, lembrando que se eu passo por um momento de dificuldade orgânica, de doença, Deus tem algo a me trazer nesse momento e eu preciso ser resignado frente a isso e lembrar que tudo pode mudar, né? E a cura começa sempre de dentro para fora. Eu quero ficar bom, eu quero melhorar, eu quero me curar, e com esses pensamentos positivos, com essa resignação aliada à fé, com certeza o pensamento vai trazer esse efeito positivo para a nossa vida e vai nos ajudar muito na manutenção da nossa saúde. Então, vejamos que com essas tuas colocações, Jefferson, nós temos uma grande participação, né, em relação à nossa cura. Então, nós temos que estar engajados conosco mesmo para buscar, através dessa força que nós temos, e nós temos muita, né, para que isso se dê de uma forma muito positiva. E Jefferson, o André Luiz, ele reforça na mensagem perante a enfermidade a importância da fé no enfrentamento das doenças. Você pode explicar melhor a relação entre enfermidade e fé? Falamos um pouquinho já sobre isso, né? Mas primeiro, nós precisamos lembrar sempre, meus amigos e minhas amigas, que as enfermidades, as doenças não são um castigo divino, mas sim uma medida educativa, como nós falamos antes, né? Trazida às nossas vidas justamente para nos oportunizar a aprendizagem de boas lições, para nos fazer pensar um pouquinho sobre a vida. Mas essas boas lições que a enfermidade pode trazer à nossa vida, elas só vão ser aprendidas se nós estivermos munidos de fé verdadeira e restrita. E aproveitando aqui o momento, cabe nós conceituarmos fé, né? Fé todo mundo conhece, todo mundo sabe como é que é, né? Mas nem sempre a gente entende ela no seu contexto. Então, se a gente analisar lá no dicionário, fé é sinônimo de crença. Mas, na prática, fé é muito mais do que simplesmente crer. Fé é confiar plenamente, é não duvidar em hipótese alguma. Então, quando a gente tem esse entendimento de fé como essa confiança plena, né, é diferente de só acreditar, né? Então, acaba sendo muito mais intenso. E no que tange ao processo de recuperação de saúde, né, que é fomentada pela fé, eu lembro daquela passagem do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 5º, nos versículos 24, 25 e 34, quando o Marcos relata a experiência de uma mulher que estava doente, fazia muito tempo, né, e ela tentava obter a cura com os tratamentos médicos da época e não conseguia. E essa mulher acreditava muito que se ela pudesse se aproximar de Jesus, conversar com ele, se ela simplesmente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E um certo dia ela teve a oportunidade de estar muito próxima de Jesus. E no meio da multidão ela tocou as vestes de Jesus, e naquele instante Jesus estancou, assim, parou e questionou: não, quem é que tocou minhas vestes? E a mulher, muito envergonhada, ela se aproximou, né? Se ajoelhou na frente de Jesus e disse que tinha sido ela. E Jesus respondeu para ela assim: minha filha, a tua fé te salvou.
né? Então, é ali, né, nesse exemplo, que é muito importante, que a gente entende o quanto a fé pode fazer a diferença, né? Tem que acreditar de maneira verdadeira, e quando a gente acredita, com certeza as coisas são alcançadas. Isso vai fazendo toda a diferença. Jefferson, nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria que tu deixasse as tuas considerações finais para os nossos internautas e bem como as tuas despedidas também. Agradeço o carinho de todos que nos acompanham até esse momento. Lembro aos amigos e às amigas que a fé faz a diferença na nossa vida em relação a tudo, principalmente a saúde. Se tu passa por momentos difíceis em relação à tua saúde, não perde a tua fé. Lembra que Deus está te ensinando algo que é muito importante para o teu futuro, para a tua eternidade. Persevera, tenha paciência, confia e faz o teu melhor, tendo certeza que as coisas vão melhorar. Fiquem bem, fiquem com Deus. Muito obrigada pela tua explicação, pelas tuas considerações, Jefferson. Tenho certeza que será de muito proveito para todos nós e com certeza teremos uma fé mais robustecida. E lembrando que Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, ele nos diz: somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade. E nos despedimos assim, então, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro.